Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a esta entrevista do Jornal Económico. Hoje recebemos Anabela Fernandes, diretora-geral da Biogen em Portugal. Anabela, antes de mais, bem-vinda e obrigado por ter tirado o tempo para esta conversa. Falando aqui um pouco da Biogen, para os nossos telespectadores que podem não conhecer, que legado tem esta empresa na área das neurociências? Pois, muito obrigada, é um grande prazer estar aqui e ter a oportunidade de falar da Biogen. A Biogen, que em Portugal tem uma história de 20 anos, que comemoramos agora, e que realmente é marcada pela inovação, pela introdução de medicamentos inovadores em áreas em que há uma necessidade bastante premente, sem grandes alternativas de tratamento, até nós termos chegado. Portanto, uma área eminentemente científica, na área das neurociências, e que está em áreas daquelas difíceis, daquelas em que, enfim, todos nós, de uma forma ou de outra, temos uma história pessoal que toca a história da nossa empresa, em termos de doenças como a esclerose múltipla, a atrofia muscular espinhal, onde temos vindo a ser pioneiros, também na introdução de medicamentos biossimilares, posso explicar um pouco mais tarde o que são e como é que nós os integramos no nosso portfólio. E continuamos nesta senda de trazer novas terapêuticas ou terapêuticas para áreas onde não existem alternativas. Falo de Alzheimer, falo de esclerose lateral amiotrófica. Ainda ontem foi anunciada a aprovação acelerada na FDA para o primeiro tratamento, se bem que para um segmento muito restrito de doentes com esclerose lateral amiotrófica. E, enfim, é um grande orgulho poder falar da nossa empresa convosco. Uhum. Esta área das neurociências costuma-se dizer que o cérebro é, quiçá, o órgão que menos conhecemos. Exato. E cumulativamente o mais importante para o nosso funcionamento e para a nossa saúde. Como é trabalhar a inovação numa área onde impera, sobretudo, a dúvida, o desconhecimento? Posso dizer que é fascinante, é muito arriscado, não é a mesma coisa que trabalhar, obviamente, a desenvolver um medicamento que é uma cópia de outro que já existe. Um, é um orgulho enorme trabalhar numa empresa em que temos a sensação e às vezes a certeza de que o mundo era diferente antes da nossa empresa existir, não é? Não existia um tratamento para a esclerose múltipla, ainda não existe um tratamento, uma cura, digamos assim, para a esclerose múltipla, mas, por exemplo, nós na Biogen trouxemos o primeiro tratamento que fez com que, juntamente com todos os outros que surgiram a partir daí, hoje a esclerose múltipla não seja aquela doença com aquela carga com que era vista aqui há uns anos atrás. Portanto, neste momento temos 5 medicamentos para a esclerose múltipla e um para modificadores da doença e um para a sintomatologia. Portanto, ter a certeza que contribuímos no dia a dia para a melhoria, de facto, da vida de pessoas concretas e que sem nós não tinham a possibilidade de viver plenamente como fazem. A possibilidade de participar na descoberta de novas terapêuticas para áreas como a atrofia muscular espinhal, por exemplo. A inovação aí é de facto muito, muito impressionante. Eu lembro-me quando trouxemos para Portugal o primeiro tratamento para o primeiro bebê com atrofia muscular espinhal, foi em dezembro de 2016, e tivemos em Portugal acesso à primeira terapêutica mundial para esta doença, que nas suas formas mais graves é incompatível com a vida. Portanto, é de facto fazer a diferença na vida de pessoas e isso é fascinante. E queremos continuar nesta senda, conseguir trazer esperança às pessoas. A esperança, imagino, custa caro ao nível da investigação. Percebo que a Biogen é uma empresa multinacional, uma boa parte dessa investigação e trabalho é feita além de fronteiras. Quais são as competências globais que se partem, que são feitas aqui em Portugal? A Biogen é uma empresa multinacional, de facto, tem a sua sede em Cambridge, nos Estados Unidos. No entanto, nós temos investigação em todo o mundo, inclusive em Portugal. Portanto, nós somos uma empresa de cariz muito científico, fomos fundadas por dois prémios Nobel, portanto, daí, de facto, está no nosso DNA, essa redundância,
E também em Portugal nós investimos muito em investigação e desenvolvimento. De facto, a área das neurociências, e como dizia ainda há pouco o João, é, é o órgão mais desconhecido do nosso corpo, é o cérebro. De facto, também é fascinante e é onde existe uma necessidade maior. É muito arriscado, de facto, mesmo do ponto de vista económico, fazer investigação nesta área. O investimento que a Biogen faz de uma forma geral a nível internacional é bastante superior àquilo que costuma ser o rácio das empresas do nosso tipo. Nós investimos 30% daquilo que ganhamos novamente em investigação e desenvolvimento em novas áreas. E, portanto, também em Portugal nós temos investigação, não é uma coisa assim à distância, e nós, a equipa em Portugal, trabalha bastante para trazer o máximo poder de ensaios clínicos para Portugal. Posso dizer, só para ilustrar com alguns números, que com a nova liderança nós tivemos, de alguma forma, uma prioritização dos programas de desenvolvimento clínico, portanto, para nos focarmos mais nas áreas onde queremos estar nos próximos anos, e resultaram daí que estamos neste momento em 22, para 22 é um número bastante significativo, programas de desenvolvimento clínico, e desses, em todo o mundo, e desses 22, Portugal está em 6. E, portanto, falo de esclerose múltipla, de lúpus, de Alzheimer. Portanto, nós temos investigadores e ensaios clínicos a decorrer em Portugal com muito orgulho. Nós investimos cerca de 1 milhão entre investigação e desenvolvimento e educação no país. E no total dos países onde estão presentes? E no total, isto é variável, mas posso lhe dizer que é de cerca de 30% de tudo aquilo que a empresa faz, portanto, em termos globais. E consegue concretizar qual foi esse valor, por exemplo, no último ano? Depende dos lucros, isso depende de site para site, sítio para sítio, mas, portanto, a regra geral, a regra é esta, não é? Portanto, nós faturamos, enquanto empresa, no seu total, cerca de 10,2 mil milhões ou bilhões, como dizem os americanos, de dólares. Portanto, claro que nem tudo isso é lucro, não é? Dependendo depois Claro. que sai, 30% é reinvestido. Agora depende de filial por filial, empresa por empresa, como é óbvio. É um investimento significativo. Sim, para 1 milhão em Portugal, há perspectivas de aumentar este valor nos próximos anos? Sim, nós tentamos o mais possível trazer investigação clínica para Portugal. Nós temos características muito propícias à atração dos ensaios clínicos e temos aqui uma equipa na nossa filial muito determinada em fazê-lo acontecer. E como fatores bastante favoráveis temos, de facto, a qualidade dos nossos investigadores, que é extraordinário. Temos gente, de facto, muito, muito boa, muito bem preparada, que dá cartas a nível mundial. E depois há sempre o resto da moeda, não é? Por outro lado, temos a nossa já famosa burocracia e dificuldade extrema, às vezes, em conseguir aprovação. E os tempos, os timings muito demorados, o que faz com que às vezes as multinacionais acabem por deslocar esse investimento para outros países. Mas, obviamente, trazer investigação para Portugal cada vez mais é sempre um dos nossos objetivos e de facto, tudo aquilo que temos feito com bastante bom resultado, também nos ajuda a atrair cada vez mais investigação, não é? Corre bem quando conseguimos fazê-lo. Anabela Fernandes, voltamos já à conversa dentro de breves momentos. Vamos recuperar, entretanto, este tema da atração e da retenção em Portugal após um breve intervalo. Estamos de volta à conversa com a Anabela Fernandes, diretora-geral da Biogen. Anabela, há pouco falávamos desta questão da atração e retenção, digamos, critérios de atração do país para esta indústria, para a investigação, sobretudo. Quando falamos com empresas do setor farmacêutico, empresas ligadas, sobretudo, a medicamentos biosimilares, já me poderá esclarecer melhor do que se trata. Ouvimos sempre dizer, aliás, que o talento em Portugal é de grande qualidade, que as infraestruturas estão criadas, mas há algo que falha para que não consigamos transpor este todo potencial em algo tangível ainda, concorda? Sim, sem dúvida. E é sobretudo nesta questão da organização burocrática, os tempos de resposta às coisas. Digamos que este mundo moderno
não se compadece de alguns processos que nós ainda temos demasiado lentos. Portanto, nós temos um potencial enorme a todos os níveis. Penso que a organização do Sistema Nacional de Saúde também, de uma forma mais concertada, tal como se pretende fazer agora com a criação da entidade liderada pelo CEO do Sistema Nacional de Saúde, poderá, obviamente, ajudar nisso, mas nós temos tudo para ser um grande sucesso a nível de investigação, exceto, de facto, sistemas de aprovação ágeis e que permitam nós ganharmos, porque nós, enquanto filial, estamos em concorrência com outras filiais de outros países para atrair os ensaios clínicos e, obviamente, todos os meus colegas nos seus países querem atrair investigação para lá. Eu estou bem colocada, obviamente estamos bem colocados, mas às vezes dava jeito que os hospitais e as comissões fossem mais rápidas nas aprovações. E aí a responsabilidade é apontada a quem? É ao Ministério da Saúde? É um pouco aquela filosofia de quando uma pessoa tem a responsabilidade, tem 100% de responsabilidade. Quando duas entidades têm 50%, cada uma tem só 10%. Ou seja, é exatamente apesar de haver entidades que supostamente fazem coordenação, talvez pela dificuldade de centralizar este tipo de situações, uma vez que o Sistema Nacional de Saúde não está integrado a este nível, né? Eu diria que é todo aquele vazio, aquelas zonas cinzentas em que não se sabe bem de quem é a responsabilidade. Falta clarificar um pouco isso e depois eu acho que estaríamos em plenas condições para realizar este nosso potencial que é extraordinário, sobretudo com os nossos jovens investigadores. E além dessa clarificação burocrática, que naturalmente pode ter um efeito dissuasor do investimento estrangeiro, afinal de contas, o que não falta são países onde montar laboratórios. Como é que recomendaria que este governo, ou futuros governos, olhassem para este paradigma e dissessem não, mas de todos esses países devem escolher Portugal, o que é que devia estar neste momento em curso para garantir uma posição um pouco mais estratégica e aliciante para este investimento estrangeiro, que acabará por ir para algum lado que não Portugal, e como tem acontecido, para outros mercados emergentes, onde porventura o talento, ou as matérias-primas, ou até mesmo os quadros regulatórios são mais fáceis de navegar. Sim, eu penso que nós temos que tratar esta questão da investigação clínica em Portugal como um vetor estratégico, de facto, para nós. E assim como trabalhámos no passado alguns setores, penso que vale a pena dotar a área, de facto, de uma task force que faça com que nós tenhamos um esforço concertado a todos os níveis, no sentido de trazer esta investigação para Portugal. Porque, de facto, é uma das grandes mais-valias e um dos grandes diferenciadores que nós temos enquanto país. E um grande contribuidor para o PIB. Um grande contribuidor para o PIB, exatamente, responsável por exportações, quer dizer, no outro dia, na tomada de posse da Apifarma, falava-se que nós exportamos mais ou menos o dobro daquilo que a indústria dos vinhos exporta. Não sei se o João conhecia este número, mas é um Sim, número os valores da Apifarma e da Apogen também divergem um bocadinho na um bocadinho, estimativa, mas seja como for, dá-nos mas são valores próximos dos 2 mil milhões de euros em nível de um. exportações. E, portanto, é de facto uma das coisas boas que nós temos, os skills linguísticos, a preparação das nossas pessoas, a agilidade que nós temos. E, portanto, nós temos inúmeras pequenas biotechs, empresas que trabalham em biomarcadores, pequenas empresas de pequenos crânios portugueses que merecem, de facto, ser postos num vetor estratégico e trabalhado estrategicamente. Portanto, penso que deveria ser criada aqui uma equipa, de facto, que trabalhasse esta área como uma das áreas para atrair investimento de uma forma mais consistente do que está a ser feito agora. Não digo que não se faça, faz-se, mas não talvez de uma forma tão dirigida e tão focada como poderia ser. E mesmo durante o período da pandemia e já depois, quando falámos com alguns líderes da indústria farmacêutica, era frequente ouvirmos que estava ali o sinal claro de que havia aqui uma grande dependência externa em certos aspectos, e desde logo a questão da pandemia evidenciou-se
a nossa dependência e falta de capacidade para alavancar encomendas, nomeadamente vacinas, que estavam a ser investigadas em países com economias ou dimensões até bastante semelhantes à portuguesa e com indústrias farmacêuticas que não estavam assim tão desenvolvidas ou tão capacitadas como a nossa. Seria a altura agora, devido a uma pandemia, sabendo estatisticamente que haverá outra, eventualmente, que deveríamos estar a investir nessa capacitação, numa altura em que se fala tanto em reindustrializar a Europa e depender cada vez menos de mercados externos. O setor farmacêutico deveria ser um desses pilares ao volante. Sem dúvida. O mais possível. Nós temos o selo de qualidade, de facto, da Europa. Sabemos fazer bem. Como dizem muito bem, a preocupação com a desindustrialização em termos farmacêuticos na Europa é muito grande, sente-se em todos os fóruns em que falamos desta questão tão premente como a escassez de medicamentos, não é? A escassez de matérias-primas para os medicamentos, coisa que vivemos agora. E, Inclusive, portanto, há medicamentos genéricos, biosimilares, que neste momento que são bastante utilizados em Portugal, até dos mais utilizados, que são fabricados por apenas uma empresa. pois, exatamente, os planos de contingência têm que estar sempre na ordem do dia, porque, como dizia bem, não é se vai haver outra pandemia, quando, não é? E, portanto, temos que estar preparados e, felizmente, há sempre um lado positivo para a indústria europeia. A pandemia vai mostrar que não se pode olhar só, pura e simplesmente, ao que é mais barato, o que é mais barato produzir onde. Mais importante do que tudo isso não é ser mais barato, é se existe, não é? E, portanto, isso acontece muitas vezes, mesmo em Portugal, que são vendidos medicamentos a um preço barato e depois o que acontece é que ele, por simplesmente, não existe porque a capacidade de produção é nula. Portanto, isso está a acontecer até com a própria Diogene. Nós estamos a investir muito numa certa redundância em termos de fabricação, coisa que não nos preocupava assim tanto quanto isso. Portanto, tínhamos grandes fábricas, alguns fornecedores de produto, portanto, aquilo que se chama o contract manufacturing, e de facto, por um lado, a escassez da matéria-prima, o que leva também ao seu aumento de custo, leva a que todos nós procuremos ter planos de contingência e não depender só de uma fábrica, mas duas ou três de preferência. Nós acabamos por usar muito o tema flexibilidade das nossas fábricas para poder adotar, para ter a certeza que um dos nossos produtos que é mais requisitado nunca vai falhar. Se falhar ali, existe a outra fábrica que não estava preparada para o fazer. Como sabe, o setor farmacêutico, isto exige, enfim, muitas inspeções, uma atividade regulamentar bastante forte, mas estamos a passar por esse processo, felizmente. E, portanto, nós em Portugal poderíamos estar aí exatamente em excelentes condições, porque temos boa mão de obra, temos bons acessos, temos, enfim, até aqui uma plataforma para outros mercados, como os mercados americanos, para a própria Europa e os mercados africanos, e, portanto, temos aqui uma oportunidade que convinha não perder, de facto, de voltarmos a ter. Anabela, apesar de, permita-me interrompê-la mesmo antes de fazermos um intervalo, mas eu queria que me esclarecesse quanto àquilo que é a linha do tempo, ou a fita do tempo, destes ensaios clínicos, em áreas mais especializadas, como é o vosso caso das neurociências, ou em Portugal, que ainda por cima é uma área com alguma prevalência na saúde. Os ensaios clínicos não são aprovados, porventura, no tempo em que deveriam ser aprovados. Há uma longevidade que vai desde o processo de investigação ao processo de ensaio clínico e isso também acarreta custos, mais do que o custo que as farmacêuticas acabam por assumir. Há um custo para a saúde pública que, no final de contas, é também um custo para a economia do país. João, não sei se entendi bem a sua questão. De facto, os ensaios clínicos são feitos, depois há, obviamente, algum atraso que poderá ser isso a que se está a referir também no Sim, acesso, digamos, na transformação do o acesso a resultado. esta medicação inovadora, que pode não ser tão fácil como se pensa.
assumindo que os ensaios clínicos são positivos, digamos assim, depois há, de facto, esse tal delay, que em Portugal pode ser maior que noutros sítios, também há outros países onde é mais longo o período entre uma coisa e outra, em que demora o acesso à inovação. E aí falamos de outra coisa, de facto, é que os sistemas de aprovação nos Estados Unidos e na União Europeia são diferentes, tal como na União Europeia e Swissmedic e agora também no Reino Unido. A aprovação na Europa significa uma coisa ligeiramente diferente daquilo que significa nos Estados Unidos. Enquanto nos Estados Unidos o medicamento é normalmente aprovado mais depressa pela FDA porque se trata de dizer este medicamento cumpre ou não cumpre uma função terapêutica, ou seja, é benéfico, o risco-benefício é bom, benefício-risco é favorável ao benefício. Na Europa, trata-se de a EMA decidir se, para além disso, se esse medicamento é digno de ser pago pelo erário público de cada um dos seus países membros, o que é uma coisa um bocadinho diferente, ou seja, tem que provar não só o valor terapêutico, mas também o valor económico. E é aí que muitas vezes as coisas se tornam difíceis de contar, porque de facto o budget para os medicamentos sai dos hospitais, que não estão exatamente preocupados com a grande economia do país. Se eu lhe disser que a doença de Alzheimer é responsável por 1% do PIB português, por exemplo, só para lhe dar assim por alto, isto não se traduz imediatamente como benefício no hospital que vai ter que pagar a medicação para o Alzheimer, por exemplo. E, portanto, o que acontece normalmente é que o pagador não vê a situação do ponto de vista da sociedade no seu todo. E, portanto, por isso é que muitas vezes as coisas demoram um pouco mais, porque nós temos que provar que, economicamente, a introdução daquele medicamento faz sentido. É viável. Exato. E é nessa linha que temos de trabalhar, coisas que muitas vezes as pessoas desconhecem, obviamente, por completo. Mas muitas vezes demora por causa disso, porque os recursos são limitados, obviamente, e os governos têm que fazer escolhas, os orçamentos dos sistemas nacionais de saúde são limitados. Nós próprios temos a nossa unidade de biosimilares, portanto, escolhemos o nosso excedente produtivo que temos nas nossas fábricas biológicas, onde a produção é bastante mais cara, como deve imaginar, do que os medicamentos químicos tradicionais, e fazemos medicamentos que já perderam a patente para poder introduzir também alguma poupança no Sistema Nacional de Saúde, de sua vez, permita que alguns recursos sejam libertados para depois custear a inovação. Porque temos consciência exatamente disso, que os recursos não são infinitos, obviamente. Claro. Anabela, voltaremos já a seguir à última parte desta entrevista, após um breve intervalo, e retomamos esta questão dos custos no sistema de saúde. Estamos de volta para a terceira e última parte desta entrevista com a diretora-geral da Biogen em Portugal, Anabela Fernandes. Anabela, falávamos antes desta interrupção dos custos no sistema de saúde. Há quem olhe para a inovação e dizia, e bem, que ao reduzir aquilo que é a fatura a ser paga pelos sistemas de saúde, libertam-se recursos para poderem ser alocados, porventura, à investigação e ao desenvolvimento. Há quem olhe para a investigação e para o desenvolvimento como um custo, mas há também quem o encara como um investimento. Qual é a sua perspectiva neste caso? Depende, não é? Mas, obviamente, no nosso caso é um investimento. É um investimento e há aqui uma tendência para nós trabalharmos cada vez mais na prevenção, ou seja, trabalharmos cada vez mais na saúde e não no tratamento da doença. Se nós, por exemplo, soubermos, e nós temos toda uma área de saúde digital, se nós soubermos que, como sabemos, e é um facto, que há sinais que podem ser vistos através de uma ressonância magnética, por exemplo, 10, 15 anos antes de uma pessoa desenvolver Alzheimer, por exemplo, torna-se possível ir aos poucos mudando o paradigma para que essa pessoa, ao ser descoberto algum mecanismo que permita retardar
pelo menos, o desenvolvimento dessa doença, um, passa-se a pensar mais em, se calhar, evitamos que a pessoa passe a estar doente. E então aí as contas ainda se tornam mais difíceis, não é? Porque então a conta não é mesmo direta, não é? Como Claro. é que mete um medicamento, o custo de um medicamento versus alguma coisa que iria acontecer se não tivesse medicamento, não é? Mas nós, como sociedades modernas, temos que ter coragem de pensar nestes termos, porque se queremos riqueza é de facto para trazer a melhor vida também às nossas pessoas, não é? E, portanto, obviamente, é um investimento e, e a prova é que temos conseguido trazer inovação. Havia bebés que morriam de atrofia muscular espinhal, e desculpe uma dureza do discurso, e que agora não morrem, e que até têm, se forem tratados em fases muito precoces, um desenvolvimento praticamente normal. Portanto, como é que pode considerar isto não seja um investimento? Não há de facto outra alternativa. Claro que à medida que as coisas vão evoluindo, eu posso dizer que nós fomos a primeira empresa a criar um tratamento para esta doença atrofia muscular espinhal. Neste momento já existem três, e ainda bem, e ótimo, porque neste caso, muitas vezes o que interessa é ali aquela mudança de paradigma, de descobrir o que é que pode fazer alguma diferença, e depois trata-se de um círculo virtuoso, neste caso. Portanto, temos que ter a coragem de dar esse passo, porque senão não evoluímos enquanto sociedade. É um investimento, sem dúvida. Certo. A questão da carga fiscal é muitas vezes apontada como uma barreira, digamos, à entrada desse investimento. Um, Como é que se pode dizer, por exemplo, um investidor de uma dimensão multinacional como a Biogen ou outra qualquer empresa do setor farmacêutico, neste caso, que invista num país sem ter a plena certeza de que o quadro regulatório e fiscal se irá manter. Portanto, que haja uma estabilidade, nas diretivas e naquilo que são as regras, porque imaginemos que amanhã um novo governo toma posse e se mudam as regras deste tabuleiro em que tem operado a indústria farmacêutica ou empresas como a Biogen, se calhar o interesse em manter parte dessa investigação, que traz um investimento de 1 milhão agora a Portugal, se calhar desaparece pela porta dos fundos. Portanto, corre-se o risco aqui nesta indefinição legal e fiscal de estar a impedir o desenvolvimento de novos medicamentos inovadores e, claro está, o acesso desses à população geral. Sim, sim, sem dúvida, concordo consigo. A estabilidade é muito importante. Ter parcerias de facto, com um horizonte temporal razoável. Ninguém quer vir montar um grande investimento em Portugal sem saber o que é que vai acontecer amanhã. Aliás, ultimamente temos tido a capacidade de atrair algumas empresas da indústria farmacêutica com hubs em Portugal, nomeadamente em termos de call centers e afins, exatamente porque passámos a ganhar os aspectos que é importante, que é o da estabilidade, isto com a guerra no outro lado da Europa, digamos assim. Mas isso não basta, nós precisamos de ter alguma estabilidade, precisamos de conseguir negociar casa a casa a introdução, ou seja, um investimento no país, e precisamos de uma outra coisa que muitas vezes não é falada, acho eu, é um sistema de justiça que funcione de uma forma célere. Pois se há um problema de patente de propriedade intelectual, enfim, de qualquer outra coisa, E Portugal é dos países que menos patentes registra. é, e é daqueles países que mais tempo depois demora a resolver situações que fazem com que as empresas farmacêuticas internacionais, e não só farmacêuticas, olhem duas vezes. Então, e se de repente não respeitarem a minha propriedade intelectual, o que é que me garante que Portugal vai defender aquilo que me custou tanto? Porque, como disse bem, ainda há pouco, são muitos anos investidos em ensaios clínicos, e muitos e muitos e muitos milhões de euros investidos para depois estarmos num país que, se alguém não respeitar, não acontece nada. O primeiro que aconteça demoram meses e anos. Isto é incompreensível para as empresas multinacionais. E, portanto, não é só a questão dos ensaios clínicos em si, é também um sistema de justiça que funcione de uma forma rápida, pelo menos tão rápida como aquilo que é normal nos países da Europa.
mais desenvolvidos. Anabela Fernandes, e também mais para estas áreas inovadoras e que implicam um grande investimento, imagino, em investigação e desenvolvimento, como é o caso das neurociências ou outras áreas da saúde, por vezes menos descobertas, e que também estarão, e aproveito para recordar os nossos telespectadores, em debate na nossa próxima conferência, no dia 9 de maio, no Centro Cultural de Belém. O programa dessa conferência já está disponível em jornaleconómico.pt. Anabela Fernandes, chegámos ao final do nosso tempo para esta entrevista. Agradeço-lhe o tempo que tirou para conversar connosco. Foi um prazer. Muito obrigada, foi um grande prazer. Obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar. Já sabe que pode ver e rever estas e outras entrevistas sempre que quiser, em jornaleconómico.pt, na nossa plataforma JTV e nas redes sociais. Da nossa parte é tudo. Fique bem.